bom dia com o Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados e queridos irmãos, nesse dia bendito. A nossa meditação está com base em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 6 ao versículo 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus glorificar, servir com muito temor e cantar seu grande amor, sublime amor. Sua glória nos chegou, sua graça revelou. Aleluia, Jesus Cristo nos salvou. Nada temos que temer, pois Deus tem grande poder. É somente nele crer, tudo pode resolver. O pecado ele venceu, quando lá na cruz morreu. Aleluia, Jesus Cristo nos salvou. O seu poder mostrou, ressurgiu nosso Salvador. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Graças a Deus. Nós gostaríamos de falar um pouco nesta manhã sobre vós, pais. A criança, ela começa a aprender
ainda no útero da mãe. Ou seja, através de estímulos sonoros, visuais, táteis que a mãe tem, já repassa já para o feto, para aquela criança. A forma como o feto interpreta as emoções da mãe, do meio externo em que aquela mãe está, tem um peso significativo a longo prazo. Aquilo vem sobre a criança, por isso que idades mais adiante começa a refletir determinadas ações e emoções na criança que foram recebidas lá ainda na fase de gestação, ainda quando estava no feto. Ou seja, o que eu quero dizer a vós, pais, de que o ensinamento já começa mesmo da criança estando no ventre. A criança que está em formação no feto, ela recebe estímulo externo, isso é notório. Quando Maria visitou sua prima Isabel e pela primeira vez por lábios humanos foi pronunciado o nome de Jesus, Isabel recebendo aquela notícia, foi tão emotivo e tão regozijante que o pequeno João Batista saltou no ventre de sua mãe, né, de Isabel. Ou seja, no mundo em que nós estamos vivendo, neste mundo contemporâneo, as influências externas, elas acabam que estando mais presentes dia a dia na vida das crianças. No meu tempo de criança, não tinha um meio tão invasivo tecnológico como se tem hoje, abundantemente, por mais que havia tecnologia na época, mas era por meio de uma televisão, né? Cabia aos pais permitirem que aquele caixote, né, aquele aparelho entrasse na casa ou não. Mas hoje é necessário, obrigatório, uma criança fazer uma pesquisa escolar, né? O meio escolar acaba que obrigando isso e elas precisam ter essa conexão. Ou seja, cada vez mais essas influências, quando eu estou citando o aparelho celular, estou colocando que elas estão em contato com a tecnologia mais presentes e que é mais um meio, de uma certa forma, bem amplo e incisivo na formação de influência para as crianças, para os adolescentes. Daí se torna um papel muito importante dos pais na educação cristã aos seus filhos. Estudos, eles têm apresentado recentemente, diversos tipos de estudo, que o envolvimento dos pais nessa educação dos filhos, nessa educação religiosa, nessa educação cristã, traz um impacto bem significativo no desenvolvimento espiritual deles, né? Não somente no desenvolvimento espiritual, mas moral também, na fase de jovem, na fase de adulto, né? Que ajuda a construir uma base sólida de valores para os seus filhos, que vai nortear, que vai guiar pelo resto de sua vida. Então, vós pais, é importantíssimo o seu papel, né? É indiferente da classe social sua, indiferente do nível de instrução escolar seu, é importantíssimo ensinarem a educação cristã aos seus filhos, que vai estar norteando. Há um estudo realizado em que ele tem destacado sobre o diálogo aberto, né, sobre as questões de fé, de moralidade, no ambiente doméstico, tem contribuído justamente para o fortalecimento de laços familiares e desenvolvimento da identidade cristã na vida desses filhos. Ou seja, um lar que se conversa, que tem um diálogo, que tem uma prática, uma devoção espiritual, como oração, leitura da Bíblia em conjunto, né? Ou seja, o culto doméstico. Então, tudo isso está associado para uma maior satisfação com a vida e um menor envolvimento de comportamento de risco entre os adolescentes. Ou seja, ele já está, quando eu se refiro, tanto a moça, o rapaz, né? Ele como gênero. Então, acaba que estando mais bem preparado para poder lidar com as adversidades, com as emoções negativas que está exposto no mundo, né? O que a gente observa? Lá em Provérbios, o grande sábio Salomão
no capítulo 22, versículo 6, ele diz assim: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aquele ensinamento, mãe, que mesmo a criança estando no seu feto, né, estando em formação, que você vá até a escolinha, né, em que o pai conversa com a criança, tudo aquilo ali já está sendo estimulado, já está sendo produzido, já está fazendo parte da formação da criança, do ensinamento da criança. Quando ainda está de colo, não, mas ainda não se sabe, ainda não tem o discernimento, não se distingue. Mensagens estão sendo enviadas, estão sendo armazenadas no subconsciente deste bebê, desta criança. E tudo isto faz parte. Vós, pais, fazei isso pelos vossos filhos, ou então o diabo vai querer fazer isso por eles. O diabo, a gente sabe, nós estamos na era final, a ele já está determinado o fim dos dias dele, então ele está lançando todo tipo de má influência, todas as pressões negativas sobre os filhos hoje, porque ele sabe que ele desestruturando os filhos não vai ter uma igreja amanhã. Assim foi nos dias de Moisés, assim foi nos dias de Jesus, e assim também está sendo nos dias de hoje também. No livro, na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, Paulo escreveu dizendo: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Não nos nossos próprios caprichos humanos, porque nós temos que saber, chega uma determinada fase do adolescente, o adolescente está nessa transição, não é criança o suficiente para receber, às vezes, as instruções do pai e apenas executar, mas também não é um jovem adulto suficiente para ter o discernimento completo e capaz para poder tomar as suas próprias decisões. Por isso que ele fica ali. Ora ele, talvez, irmã, você observa dessa forma, ora obedece, ora desobedece, ora quer fazer uma coisa, ora não quer fazer, porque ainda está confuso ainda está em um processo de amadurecimento, está em um processo de formação. Mas a recomendação de Paulo é essa, é criar nos caminhos do Senhor, né? Salomão disse isso e Paulo está dizendo, criar na doutrina e a demonstração do Senhor. Começa ensinando aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. Colossenses, capítulo 3, versículo 21, Paulo escreveu novamente, vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam ânimo, né? Não gerar aquele atrito, aquilo. Por vezes, o silêncio não é um sinal de fraqueza. Por vezes, o silêncio não quer dizer que perdeu uma discussão. Muito pelo contrário, se ganhou uma discussão. Uma vez falando, deixe-se aquilo. E aquela palavra ela vai ter mais valor. Ela vai ter uma expressão mais de verdade e de afirmação mais positiva. Por quê? Não tem que se ficar repetindo, né? Ou seja, para que haja uma contenda, uma desavença, um clima que acaba sendo distanciando mais, né? Pais de filhos e assim sucessivamente. Na mensagem para ter companheirismo, né? Como se ter, a maneira para ter companheirismo, no parágrafo 38, o parágrafo 38b até o 11. Gostaria de ler aqui para os irmãos algo que o profeta nos traz. Ele diz assim, veja, Jó tinha vários filhos e filhas, e quando ele soube que eles estavam fora, como pássaro, as pessoas criam filhos hoje. Eu sinto muito pelos pais e mães de hoje. Sendo eu mesmo um pai e conhecendo uma razão, eu estou tentando sair com meus filhos da nossa cidade. Nós não temos nenhuma escola cristã lá e eu quero tê-los em algum lugar onde eles possam ir à escola, num verdadeiro ensino fundamental, onde eles aprenderão a amar o Senhor. Algo que me chama a atenção aqui é que o profeta ele tinha esse zelo, ele tinha esse cuidado, mesmo os filhos já tendo uma idade
grande, né? Ali, indo para a escola, ele tinha um cuidado de escolher a escola. Nós, como pais, também devemos ser atentos nisso, né? Vós, pais, seja atento. Qual escola que você está colocando seus filhos? Será que ali não é uma escola que tem um ambiente muito pesado, muito carregado? Quer dizer, vai ser difícil para ele. As influências lá vai ser bombardeadas demais, né? Qual é o tipo da faculdade? Você escolhe. Qual que é o tipo da faculdade que está encaminhando o seu filho, a sua filha? Será que a mentalidade, a ideologia não vai ser implantada ali? O ensinamento eu posso dar em casa, o profeta continua, para eles, em casa, mas mesmo assim eles perdem aquilo com a turma mundana. O diabo é um companheiro astuto e ele empurra aquilo neles. Se você os mantiver, preste atenção nisso, se você os mantiver debaixo, né? Sob o Espírito, até que eles cresçam o suficiente para receber o Espírito Santo e saber sobre todas estas coisas, então Deus tomará conta do restante. Mas primeiro eles têm seus dias de adolescente. Eles vão ter as suas fases de criança, de adolescente, de jovem. Algo que chama atenção aqui que o profeta fala sobre mantiver sob o Espírito, até que eles cresçam o suficiente para receber o Espírito Santo. Está sob o seu domínio, está sob a sua tutela, sobre a sua guarda, mantenha sobre o Espírito. Vele por isso. Não exponha eles a uma situação em que seja conflitante no pensamento, de saber o que é o certo, o que é o errado. Mantenha constantemente, criando constantemente na demonstração e na doutrina do Senhor. Aí o profeta continua dizendo aqui, né? Todas as pessoas pensam sobre seus filhos. Enquanto eles estão sob sua dependência, você pode cuidar deles. Mas uma vez saindo debaixo das asas, então o diabo apanha cada pequeno e velho Oscar, né, que ele pode, ou seja, alguma figura, né? Esse Oscar aqui é aquele prêmio da indústria cinematográfica, né? Ou seja, pega algum rapazinho, alguma mocinha, né, de cinema, que ele pode ir infiéis e malvados, endemoniados e tudo mais, para se associarem com seus filhos. Começa o período da associação, das influências. Deus nos ajude. Essa delinquência juvenil aqui em Nova York, Chicago e nessas outras grandes cidades que os jornais estão noticiando, como eles matam um ao outro e todas as coisas. Parágrafo 40. O que trouxe a delinquência juvenil foi a delinquência dos pais. A delinquência dos pais. Os pais falharam em cuidar das crianças, entendeu? Deixaram elas como elas por si próprias. O profeta disse, gerou um bando de neuróticos e um bando de bandidos. Ouçam, Deus te deu aquele bebê para você amar. Não importa o quanto você estragou, ame-o de todas as maneiras. Isso é certo. Pais, vós pais, ame seus filhos. Se você não ama agora, ele vai crescer num lar frio, indiferente, e ele vai buscar amor em algum lugar ou algo. E isto fará com que ele se sinta melhor em algum outro lugar. Mãe, tome esse bebê, né? Dê-lhe companheirismo e amor agora, faça dele uma parte de você, o que ele realmente é. Desça ao nível dele, abrace, beije e ame-o. Não seja tão frio com as coisas do mundo. Deus o deu a você como tesouro, crie-o corretamente. Vós, pais, eu estou dirigindo a pais com filhos, porque a gente sabe que os filhos é a coroa desse casal, é os frutos desta união. Então ame, tira um tempinho com eles, um tempo com qualidade, um tempo que tem um propósito genuíno e verdadeiro. Nós encontramos no livro de 2 Samuel, capítulo 21, em que ali estava o nome de Rispa. Rispa, ela foi uma das concubinas, né, de Saul, e elas tiveram, né, ela teve os seus filhos mortos, como teve outros também, e dentro daquela matança ali estavam os seus filhos. E algo que nos chama atenção, somente para a gente já caminhar para o final aqui, porque não dá tempo para a gente discorrer em todos, em que ela estava cuidando ali dos seus filhos.
Mesmo aqueles corpos que estavam ali despojados sobre a terra, não foram enterrados, foram mortos por 6 meses. Ela estava lá cuidando, ela estava lá velando por eles todo momento, espantando das aves do céu, para que não viesse sobre seus filhos. O cuidado natural, isso nos remete a um cuidado espiritual. Vós, pais, está cuidando dos seus filhos? Está cuidando da sua casa? Está cuidando do seu lar? De que forma? O profeta disse na mensagem um sinal. O sinal ele não deve ser guardado, ele deve ser exposto, colocado sobre os umbrais da porta, para que o anjo da morte, quando passar, ele veja o sinal, ele vai reconhecer o sinal, e ali ele não vai entrar. Expõe o sinal, tem um sinal exposto. É seu dever, o profeta disse, aplicar o sinal. Vós, pais, é seu dever aplicar o sinal. Os pais, eles não apenas falam, eles fazem. As palavras movem, mas os exemplos arrastam. Deus te abençoe, vós pais. Tenha um dia abençoado, próspero e bendito na presença do Senhor a todos os nossos amados irmãos. Até nos vermos novamente. אלפי דורות, משפחתך, תפילתך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך.